conversa? Será que tudo se resolve mesmo com uma boa conversa? Eu acho, a gente tem vivido isso. Melhorou muito, a nossa relação tem melhorado. O dia que a gente se propôs mesmo a começar a falar, né, trocar ideias, eu saber mais dela e ela mais de mim, as coisas melhoraram muito, realmente melhoraram muito. Acho que estão evoluindo essas coisas, o nosso relacionamento está melhorando bastante com essas conversas. Eu vejo assim que esses últimos tempos eu nem sei se ela me achava, se ela gostava de mim ainda, se ela me achava bonito, como no começo do nosso casamento, lá atrás, porque a princípio ela realmente declarava isso. Inclusive eu me sentia bastante honrado, me sentia assim, bastante honrado com tudo isso. Mas dava a impressão, depois de um certo tempo, que as coisas foram desgastando, dava a impressão, inclusive, ela estava procurando uma outra pessoa, talvez até parecido comigo. Não sei nem se existe. Mas me parecia que ela estava procurando mais alguém. Ou alguma outra coisa. Me pareceu que era conversa. Tem funcionado, né, amor? O Luiz Cláudio é único. Não tem ninguém mesmo parecido com ele. E realmente as nossas conversas têm evoluído e a gente tá se sentindo melhor. Inclusive ele tem até cantado comigo e eu queria até cantar uma música pra ele agora. Você canta comigo, amor? Volta pra casa, me vira a cabeça, me bota no colo, me enlouqueça, reacende a chama, diz que me ama, faz meu mundo seu mundo, me chama de amor. Canta, amor. Volta pra casa. Boa noite. Nós estamos chegando no final de mais essa série, A Família no Banco dos Réus, segunda instância. E hoje nós vamos conversar sobre essa temática. Ainda há salvação? Ainda há salvação para a sua relação conjugal? Ainda há salvação para a sua relação com seu filho? Ainda há salvação para a sua relação com seus pais? Ainda há salvação para a sua relação com aquele antigo amigo que você não mais mantém uma intimidade? Algum tempo atrás, eu estava acompanhando um casal de amigos que estavam vivendo uma crise conjugal bem séria. E uma manhã ele me ligou e pediu para conversar. Então nós agendamos para a gente se encontrar num determinado lugar e a gente poder tomar um café juntos e conversarmos um pouco mais. E quando eu cheguei ali, encontrei aquele amigo. Ele estava muito abatido, desanimado. E, entre outras coisas, chegou um determinado momento, ele disse: não tem mais jeito, Ricardo. Acabou. Eu agradeço o seu esforço, o seu empenho de conversar com a gente várias vezes, mas acabou. Nós não temos mais diálogo, nós não temos mais carinho um com o outro, a gente não se respeita mais,
Ele disse, não existe nem mesmo vontade de que esse casamento seja salvo. Acabou. Eu confesso que, vivendo com aquele amigo durante um tempo e ouvindo as palavras dele e olhando para a fisionomia dele, eu durante alguns instantes assim, eu me senti vazio. Eu não tinha nada para falar. Eu não tinha como reagir. Os meus recursos também já tinham se esgotado. E aconteceu uma coisa interessante naquele momento. Um barulho me chamou a atenção na mesa ao lado. E quando eu olhei na mesa ao lado, um garçom servia vinho a um casal. E o barulho dele servindo vinho me chamou a atenção. E eu creio que aquele momento foi um momento de Deus. Porque imediatamente veio à minha mente um momento em que Jesus esteve presente numa festa de casamento. Uma festa na qual o vinho havia acabado. E ali Jesus realiza um milagre. E eu viajei naquele momento por Evangelho de João, capítulo 2. Um texto que me chama a atenção, primeiramente, porque no Evangelho de João ele fala do primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento. Acontece numa festa de casamento. A segunda razão, porque esse texto, ele tem algumas frases curtas, mas profundamente impactantes, que funcionam como uma progressão e transforma todo o ambiente. Deixa eu ler com vocês esse texto para eu mostrar isso para vocês. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Esse verso é complicado, eu nem vou entrar nele hoje, ok? Porque o meu foco não é o verso 4. Diz assim o verso 5: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Creram nele. Deixa eu mostrar para vocês as 4 frases que me chamam mais atenção nesse texto. A primeira delas é proferida pela mãe de Jesus, Maria, que está na festa, e de repente começa a perceber uma movimentação meio estranha, e ela talvez se aproxima dos pais da noiva ou dos pais do noivo, para saber o que está rolando, e ela fica sabendo que o vinho acabou.
E ela vem para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Ponto. O vinho na antiguidade é sinônimo de alegria. O vinho na antiguidade numa festa é sinônimo de sentido para a vida. Assim como numa festa, uma festa sem vinho não tem razão de ser na antiguidade, uma vida sem sentido também não tem razão de ser. E é interessante que quem percebe que o vinho acabou, não é nem o noivo, não é nem a noiva. É alguém que olha do lado externo. Aí, a segunda frase ainda é da mãe de Jesus, quando ela se aproxima de Jesus e tem aquele diálogo com ele, e em seguida ela diz aos serviçais, aos garçons: façam tudo o que ele lhes mandar. Se o vinho acabou, e ninguém tem uma solução para aquele problema, e ninguém tem garrafa de vinho extra em casa, chegou a hora deles decretarem falência das suas próprias forças e simplesmente fazerem tudo o que Jesus ordenasse. Tão somente. Jesus então se volta aos serviçais e diz: encham os potes com água. E uma coisa que passa desapercebido para muitos, se você notou no texto, esses potes tinham de 80 a 120 litros. 6 potes. Numa época em que não tem água encanada, não é uma questão de botar o pote debaixo da torneira e ligar, não tem mangueira para você puxar. Você tem que ir até uma cisterna e ir trazendo água e colocando nesses potes. Deu um trabalho danado. Você nunca se questionou por que Jesus tinha umas manias desse tipo? Se ele é Deus encarnado e tem o poder de transformar água em vinho, ele não podia dizer assim: olhem para aqueles potes. Olhem dentro dele agora. E os caras olhavam, estava cheio de vinho. Por que Jesus, diante de um cego, faz lodo, coloca nos olhos dele e diz: vai se lavar em tal lugar. E só quando o cara chega lá para se lavar, é que ele começa a ver, e aí ele não consegue nem identificar quem foi que curou. Por que Jesus pediu para eles encherem os potes d'água? E ontem, esse final de semana, eu dava um curso aqui para o pessoal do Teleios, e eu estava dizendo que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado quando você encontra na Bíblia uma frase sem necessidade. Uma frase assim, que não tem razão de ser, que não era necessária. Porque se uma frase que não era necessária está ali, é porque ela é muito mais necessária do que você possa imaginar. Por exemplo, diz o texto: eles encheram até a borda. Eles encheram até o limite. Eles obedeceram Jesus até aonde dava. E a última frase vem do dono do buffet de Caná da Galileia. Porque quando levam um pouco do vinho para o cara provar, e ele prova, a primeira reação dele é: esse rapaz, esse noivo, é simplesmente doido. Doido. Olha o que ele diz: todos servem primeiro o melhor vinho, enquanto os convidados ainda sentem o gosto, enquanto os convidados ainda conseguem ler o rótulo da garrafa.
Porque depois que eles não conseguem mais ler e nem sentem mais o gosto, qualquer vinho é vinho. Agora, rapaz, você deixou o melhor para o final? E eu às vezes fico pensando se essa não é a realidade de muitas das nossas vidas aqui e das pessoas que nos acompanham pela internet. A gente não descobriu ainda que tem coisa melhor. A gente está vivendo a partir das nossas próprias forças. A gente está vivendo tentando dar sentido à nossa própria existência. A gente está tentando salvar os nossos casamentos através da nossa própria cabeça ou através dos valores da cultura, e a gente só vai apanhando, 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 quando parece que não é isso que Deus gostaria que a gente experimentasse. Essas 4 frases me deram uma ideia. Semana passada a gente viu uma pirâmide. E teve gente que gostou, falou, ficou didático a pirâmide. Então eu resolvi fazer agora um ciclo. Um ciclo. Essas 4 frases formam o que eu vou chamar de ciclo da renovação. E é claro, o meu objetivo principal é a renovação da sua vida conjugal. Mas eu não queria que você se restringisse a isso. Eu acho que esse aqui é o ciclo da renovação, da sua relação com a sua esposa, sim, da sua relação com o seu marido, sim. Mas talvez hoje existam pessoas aqui que estejam precisando do ciclo da renovação, da relação com seus filhos, ou o ciclo da renovação com a relação com seus pais, o ciclo da renovação com a sua própria existência. Gente que está vazia, mais vazia do que aqueles potes antes dos serviçais colocarem água. E deixa eu mostrar para vocês. A primeira etapa do ciclo da renovação é o que eu vou chamar de a constatação. A constatação que Maria faz naquela festa é: não há mais vinho. Eles não têm mais vinho. E sabe o que é interessante? Na medida em que o tempo passa e a gente vai trabalhando com pessoas, com casais, com família e com gente de maneira geral, realmente é mais fácil para alguém do lado de fora perceber quando não há mais vinho num casamento do que muitas vezes para quem está do lado de dentro. Porque muitas vezes esposos, esposas não conseguem constatar o fato de que o vinho está acabando ou que o vinho acabou, primeiro, porque a prioridade deles não é o casamento. Eles estão tão atentos do lado de fora, eles estão tão atentos à vida profissional, eles estão tão atentos à carreira de sucesso, eles estão tão atentos aos cursos que eles estão fazendo, tão atentos às pós-graduações, aos mestrados, aos doutorados, que eles não têm os seus olhos na família. E eles não percebem. Mas o vinho está acabando, ou já acabou. Mas quem está do lado de fora às vezes percebe. Você, quando bate o olho num casal onde o vinho já acabou, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você percebe. Mas existe uma segunda razão porque muitas vezes casais não percebem que o vinho está acabando ou já acabou. Eles vivem uma realidade paralela e eles se negam a encarar a realidade de fato. Eles optam por viver uma realidade do faz de conta.
faz de conta que está tudo bem. Eles se negam a perceber que o casamento deles está sim dando sinais de que o vinho está acabando, ou já acabou. E aí, é um tal de marido ser surpreendido, quando a esposa diz, eu quero o divórcio. Mas como? Eu pensei que estivesse tudo bem. Ela diz, não está nada bem. E há anos não está bem. Ah, mas eu não pensei que fosse tão sério assim. Ou esposas se surpreendem, quando o marido diz, olha, eu estou saindo de casa, eu vou viver o meu grande romance. Mas como? De uma hora para outra? Não. Não é de uma hora para outra. Absolutamente ninguém acorda uma manhã, abre os olhos e diz, eu vou me divorciar. Absolutamente ninguém acorda uma manhã, abre os olhos e diz, eu vou procurar um amante ou uma amante para fugir. Os sinais de que o vinho estava acabando já existiam. Mas ou o casal não priorizava a relação e por isso não percebia, ou o casal vivia uma realidade paralela se negando a encarar o fato. Mas aqui, o primeiro passo para a gente experimentar algo sobrenatural nas nossas vidas é a gente encarar o fato. O vinho acabou. Ou o vinho caminha rapidamente para acabar. E como você sabe que o vinho acabou, ou caminha rapidamente para acabar, deixa eu dar alguns exemplos. Quando não existe mais diálogo, quando o casal não conversa mais acerca deles e deles principalmente. Quando os diálogos começam a se restringir a coisas do tipo, você lembrou que hoje vence a conta do colégio das crianças? Você lembrou de pagar o condomínio? Vê se não vai esquecer que amanhã às 4 horas tem reunião de pais lá na escola. Você está lembrando da apresentação da sua filha no balé, né? O diálogo acabou. O casal não conversa mais, não existe prazer em dialogar. O silêncio impera no carro. No jantar você escuta o barulho dos talheres. Quando eles estão jantando juntos. Ou quando a televisão não está ligada, para o silêncio não ser altamente incômodo. Mas esse é um sinal que o vinho está acabando. Ainda, quando não existe mais risadas. Existe um estudo da Universidade de San Diego, na Califórnia, que diz que casais que riem juntos sinalizam uma relação mais saudável. Casais que são capazes de rir um com o outro. Casais que são capazes de rir um do outro. Casais que são capazes de rir das besteiras que eles cometem, dos erros e equívocos que eles cometem. Mas quando não existe mais riso, o vinho acabou. Não existe mais carinho. Não existe mais o desejo de pegar na mão do outro quando está se caminhando um lado do outro. Não existe mais toque quando não é necessário tocar. Não existe chamego. Não existe atos de bondade. Não existe mais cafezinho na cama. Não existe mais comidinha predileta. Não existe mais vou te levar para jantar no seu restaurante predileto.
Não existe mais flores fora de ocasião. Acabou. Ainda, talvez esse seja o sintoma mais grave. Não existe mais respeito. O casal não se respeita mais. Eles se criticam abertamente. O fazem na frente dos filhos. Ridicularizam um ao outro na frente dos amigos. O respeito acabou. Porque o vinho se foi. E o reflexo de tudo isso, não existe mais prazer. Não existe mais sexo. Não existe mais sedução. A esposa não se prepara mais para encantar o seu marido. E o marido não tem mais disposição para seduzir a sua esposa. Dá muito trabalho. É muito cansativo. Sexo, quando muito, se resume ao cumprimento de uma tabela biológica e ponto final. Porque o vinho acabou. E por final, não existe mais cumplicidade. Ontem alguém dizia assim para mim, eu perguntei, e aí, como vão as coisas? Ele disse, mal. Mas e aí, o que vocês estão fazendo? Ele disse, hoje eu penso muito mais na minha profissão do que no meu casamento. Não existe mais sonho em comum. Cada um está vivendo o seu projeto pessoal. Cada um tem o seu horário. Eles têm sim um apartamento como sociedade. Eles têm 1 ou 2 filhos, que eles têm que dividir as responsabilidades. Mas não existe mais cumplicidade. Sabe por quê? Porque o vinho acabou. E quem é solteiro, eu vou dar uma má notícia para vocês. Os casados já sabem o que eu vou dizer. O vinho vai acabar. O vinho vai acabar. E aí, quando o vinho acaba, a gente tem 2 possibilidades. A primeira delas é buscar uma garrafa de vinho fora da relação. É muito mais prático. É muito mais prático. Você aborta essa relação, começa uma relação nova, e vá por mim, toda relação nova já vem como brinde uma garrafa de vinho. Você tem um pouquinho de vinho durante um tempo. Até que essa relação fica velha também. E o vinho acaba. Aí sabe o que você faz? Você aborta. E começa uma outra relação. E aí você tem um pouquinho mais de vinho. Até que o vinho acaba dessa relação também. Daí sabe o que você faz? Você aborta. E começa uma outra relação. Agora, pessoas que já viveram essa experiência do divórcio, do recasamento, do divórcio, do recasamento, do divórcio, do recasamento, sabem que alguma coisa aqui dentro da gente diz, não era para ser assim. Não satisfaz. No fundo, o grande sonho de todos nós é conseguir construir uma história e compartilhar com alguém por longo tempo. Como fazer isso? Vem a segunda opção. A segunda opção é ouvir a voz que diz: façam tudo o que ele lhes mandar.
E eu vou chamar essa etapa de realinhamento. Porque é o momento em que a gente tem que tomar uma decisão. Qual vai ser a voz que nós vamos ouvir? Qual será a voz que vai imperar nas nossas mentes? Qual será a voz que redimensionará os valores do nosso coração? Maria está dizendo aqui para a gente ouvir a voz de Jesus. E aqui, ontem, quando nós terminávamos o nosso encontro lá no Alphaville, uma pessoa se aproximou e disse: Ricardo, essa série foi diferente do ano passado. Eu falei assim, por que você acha isso? Ele falou assim, não, acho que foi mais leve, você pegou mais leve. Eu disse, quem sabe o seu casamento esteja mais em ordem, então agora você sentiu que foi mais leve. Quem sabe o ano passado a coisa estava mais complicada, então foi mais pesada, está melhorando. Eu falei, não pensei desse lado, né? Daí ele falou, não, mas você procurou enfatizar muito essa questão do ser discípulo de Cristo, e nem tanto das dicas no casamento. Eu falei, sim, eu fiz isso, e foi proposital. Porque eu continuo a afirmar, muitos dos problemas que nós, casais, homens e mulheres que frequentam igreja domingo após domingo, estamos vivendo na nossa relação conjugal, ou na nossa relação profissional, ou na nossa relação com amigos e vizinhos, diz respeito não a princípios de relacionamentos propriamente ditos, mas diz respeito ao fato de que nós não estamos vivendo o discipular de Cristo. Quando de fato a gente se rende a Jesus, escuta a voz dele e diz, a voz de Jesus é o imperativo maior na minha vida. Eu duvido que um homem que faça isso não se torne um melhor marido. Eu duvido que um homem que está com as malas na porta de casa não volte para trás e diga, eu tenho que reconstruir esse casamento. Eu duvido que uma mulher que está pensando em recomeçar a vida com uma outra pessoa, não redimensione a sua mente e o seu coração, volte para dentro de casa e diga, eu tenho que lutar. E tudo começa pela nossa decisão simples. Quem nós vamos ouvir? Certamente, existem algumas vozes que tentam sabotar a voz de Jesus dentro de nós. Uma delas é a nossa vontade própria. Porque a nossa vontade, disfuncional, porque quando você está vivendo uma crise, quando você está vivendo uma relação onde o vinho acabou, certamente a sua vontade não é lá essas coisas. E a sua vontade também fala dentro de você. Faça tudo o que eu mandar. E você vai ter que fazer uma escolha. Você vai se subjugar à sua vontade, ou você vai se subjugar à vontade de Jesus? Jesus disse, aquele que quer segui-lo, em primeiro lugar, precisa negar a si mesmo. Muitas vezes, o que eu quero fazer não é o que Jesus quer que eu faça. Muitas vezes, o meu desejo não corresponde ao desejo de Jesus para a minha vida. E eu tenho que fazer uma escolha. Que voz que eu vou ouvir? Existe uma outra voz que tenta sabotar a voz de Jesus em nossas vidas. A voz da cultura. A voz dos valores da nossa cultura. A voz que a gente escuta ecoando através das novelas, das séries, dos filmes, das conversas de botequim, das conversas no salão de beleza, das conversas no clube, das conversas entre amigos no cafezinho na empresa. Os valores da cultura muitas vezes tentam nos pressionar a nos mover em outra direção, muito diferente da direção que Jesus quer que a gente siga.
E quando a gente chega à conclusão que o vinho acabou, ou que está acabando, no seu casamento, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seus pais, na sua relação com determinados amigos, na sua relação com a sua própria vida, você tem uma possibilidade: decretar falência e dizer: realmente eu não tenho nada a fazer a não ser obedecer tudo o que ele, Jesus, me disser. Realinhar a minha vida nos valores de Cristo. Realinhar os meus desejos aos valores de Cristo. Realinhar a minha agenda aos valores de Cristo. Realinhar o que eu faço ou deixo de fazer como marido, como esposa, como filho, como amigo, aos valores de Cristo. E quando aqueles homens decidem realinhar as suas vidas aos valores de Cristo, nós entramos na terceira etapa, o processo. E aqui, Jesus diz a eles: encham os potes. E eu diria que aqui nessa etapa, nós temos a grande distinção, preste atenção nisso, a grande distinção entre pessoas que até dizem que desejam a renovação, contanto que Deus faça uma obra extraordinária na vida delas. Elas dizem: o meu casamento vai mal, o meu amor se foi, o vinho acabou. Deus, eu quero, faça essa obra na minha vida. Deus, faça essa obra. Estou aqui, Senhor. Se o Senhor quiser fazer a obra na minha vida, pode fazer. Senhor, de preferência, faz na minha vida e muda essa mulher. Muda esse homem. Se Deus fizer a obra, eu quero. Interessante. Tem gente que, para salvar o seu casamento, começa a entrar numas do tipo: levar a camisa do marido para a reunião de libertação, participar da corrente de oração dos 7 dias e meio de amor, frequentar a sessão do descarrego para afastar o demônio do divórcio, tomar junto com a esposa um copo de água do Rio Jordão para obter o milagre da comunicação. Mas ninguém está disposto a encher os potes. Não sei se você já percebeu a diferença. Jesus está naquela festa pronto para fazer um milagre. Mas ele só vai fazer quando os potes estiverem cheios. Muito diferente da visão de milagre que muita gente está procurando. Você quer mudar o seu casamento, você quer ver a renovação do seu casamento, volte para casa hoje e comece a encher os potes. Comece a encher os potes de carinho. Comece a encher os potes de atos de bondade. Comece a encher os potes de atitude de amor. Comece a encher os potes do resgate da comunicação. Comece a encher os potes do desejo e da inspiração do desejo do outro. Comece a encher os potes. E o milagre vem. Eu acho que essa é a diferença entre querer ser alvo de um milagre e querer ser instrumento de um milagre. Quando Jesus pede para aqueles homens encherem os potes, Jesus está desafiando a eles a se tornarem instrumentos de um milagre. O milagre vai alcançar a vida deles sim, mas vai vazar através deles. Quando Moisés está saindo com o povo de Israel do Egito, e ele olha para trás e tem todo o exército de Faraó fungando no cangote dele, ele olha para frente e tem o Mar Vermelho, ele diz: Deus, e agora? Deus diz: tão somente marche. E quando as plantas dos pés do sacerdote tocam as águas se abrem.
mas eles tiveram que marchar. Quando Jesus chega na cidade de Betânia, o seu amigo Lázaro está morto. Jesus para diante do sepulcro e ordena para que os homens removessem a pedra. E em seguida ele diz: Lázaro, sai para fora. Jesus faz o que era impossível para os homens. Mas eu pergunto, o Jesus que é capaz de dizer: Lázaro, levanta-te dentre os mortos e sai, não seria o mesmo Jesus capaz de dizer: pedra se move? Mas a pedra são os homens que têm que remover. Jesus transforma água em vinho. Mas quem tem que encher o pote sou eu e você. E aí se revela o quanto de fato nós queremos a renovação. Eu diria que para alguns aqui, encher o pote pode significar perdoar as ofensas, liberar o outro das dívidas, apagar os tropeços, dar nova chance. Talvez encher o pote para alguns significa retomar e exercitar o diálogo, desligar a televisão e começar a conversar, sair da zona de conforto e começar a falar. No começo vai ser truncado, porque há anos, ou há meses, ou há semanas, o silêncio tem imperado. Mas você tem que romper a maldição do silêncio e começar sim a exercitar o diálogo. Para alguns, encher o pote significa retomar atitudes de carinho, voltar a fazer pequenas coisas de bondade para com o outro. Encher o pote, para alguns que vivem uma crise mais séria, talvez seja simplesmente optar pelo respeito mútuo. Nós vamos nos respeitar. Nós vamos nos respeitar como pessoas. Nós vamos nos respeitar como discípulos de Cristo. Nós vamos nos respeitar como irmãos em Cristo. E a partir daí, o pote do respeito começa a ser cheio. O pote do carinho começa a ser cheio. O pote da comunicação começa a ser cheio. Talvez para alguns aqui, encher o pote signifique buscar o prazer do outro. Voltar a estimular o outro ao prazer. Mulheres que voltam a se vestir para encantar os seus maridos. Maridos que voltam a tocar e a falar para seduzir suas esposas. Tudo que eu estou colocando aqui, gente, não tem a ver com vontade. Tem a ver com uma decisão. Fazer tudo o que Jesus mandar. Percebe? Tudo que eu estou colocando aqui não tem a ver com você sentir vontade de fazer, mas sim você fazer, porque isso é o que Jesus quer. E você tomou uma decisão de se realinhar e só ouvir a voz de Jesus. E Jesus está dizendo: encham os potes. Encher os potes, talvez para alguns aqui, signifique recorrer à ajuda externa. Parar com esse negócio, o que vão pensar de mim, e buscar ajuda séria. Ajuda comprometida com a voz de Jesus. Não com a voz da cultura, não com a voz do salão de beleza, não com a voz do clube, não com a voz do cafezinho da empresa, não com a voz da novela, mas com a voz de Jesus. E aí, o quarto passo é um milagre. Diz o texto que aquele dono de
buffet disse para o noivo: rapaz, todos servem primeiro o melhor vinho. Mas o que você tinha na cabeça? O que você tinha na cabeça? Você guardou o melhor para o final. Eu diria, a mesma afirmação que revela que aquele dono de buffet achava um absurdo o que aquele rapaz tinha feito, ele não tinha feito nada disso. Eu diria que Deus a faz olhando algumas das nossas vidas. Por que você insiste em querer viver a partir desse vinho que se esgota? Por que você insiste em tentar viver a partir de você mesmo? Por que você insiste em se machucar tanto, fazendo o que você tem vontade? Por que você insiste em se ferir e ferir os outros tanto, se deixando subjugar e formatar pela cultura? Por que você não toma uma decisão hoje de ouvir e obedecer tão somente uma voz, a voz de Cristo? Voltar para casa e começar a encher potes. Talvez você tenha que encher potes no seu casamento. Talvez você tenha que encher potes na relação com alguns amigos. Talvez você tenha que encher potes na relação com seus pais. Mas se você decidiu realinhar a sua vida à voz de Cristo, é hora de você voltar para casa e encher potes. E aí, o milagre acontece. E aí, você vai experimentar o vinho que só Cristo pode te oferecer. O vinho que não tem para vender em lugar nenhum. O vinho que não é produzido por mãos humanas. O vinho que sacia toda a sede. O vinho que resolve o nosso problema existencial. O vinho que nos renova, nos dá novas forças e nos faz efetivamente experimentar o novo. O novo que só Deus pode nos dar. Quando nós iniciamos a reflexão nessa noite, eu falava daquele casal de amigos. Eu não sei se você se lembra, mas eu dizia que eu estava num lugar tomando um café com ele, e ele disse: acabou. Não tem mais jeito, não tem mais carinho, não tem mais respeito, não tem mais prazer. E eu acho que eu nem quero mais. Então, me chamou a atenção o barulho de vinho sendo derramado no cálice, na mesa ao lado. E Deus me trouxe à mente esse texto. E eu me voltei para aquele meu amigo e disse: cara, você se lembra daquela história, quando Jesus estava numa festa de casamento, e o vinho acabou? Naquela festa uma voz foi ouvida. Essa voz dizia: façam tudo o que Ele ordenar. Ponto. E aqueles que ouviram essa voz encheram os potes e encheram até a borda. Eu olhei para aquele meu amigo e disse:
A única coisa que eu posso fazer por você é orar e torcer para que você volte para casa, disposto a ouvir a voz de Jesus e a encher os potes. O milagre é com Cristo, mas encher os potes é contigo. Nós nos despedimos, ele se foi, e se passaram algumas semanas, eu não ouvi nada dele, e depois de 1 mês e meio, 2 meses no máximo, eu cheguei um dia no escritório, aqui embaixo, e fui surpreendido. Tinha uma garrafa de vinho em cima da minha mesa, e dos bons. E naquela garrafa de vinho tinha um bilhete. Nesse bilhete estava escrito isso aqui: Jesus fez outra vez. Obrigado. Jesus pode fazer outra vez. Jesus tem feito outra vez. Jesus vai fazer outra vez. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Que voz nós vamos ouvir? E se nós queremos ouvir a voz de Cristo, o desafio dele é: encham os potes. Que tal você curvar sua cabeça e ter um tempo de oração diante de Deus? Ore a Deus. Da mesma maneira como Jesus estava naquela festa em Caná da Galileia, Ele está aqui no nosso meio. Ele está bem próximo daqueles que nos acompanham pela internet. E a voz dele ecoa dentro de nós. Encham os potes. Encham os potes. Encham os potes da sua relação conjugal. Encha os potes da relação com seus filhos. Encha os potes na relação com seus pais. Encha os potes na relação com seus amigos. E prove do vinho que só Jesus pode nos oferecer. Senhor, o Senhor conhece a história de cada um de nós aqui. O Senhor sabe como nos encontramos nessa noite. Mas a Tua voz ecoa dentro de nós, nos desafiando a nos rendermos tão somente ao Senhor, a redimensionarmos a nossa caminhada e a nossa vida aos Teus valores e princípios, e a começar um novo tempo nos nossos relacionamentos, especialmente o relacionamento conjugal, enchendo os potes do respeito, do carinho, do diálogo, do prazer, da espiritualidade,
Senhor. Eu te peço por aqueles homens e mulheres que se encontram em crise nesta noite, se sentindo vazios, se sentindo sozinhos, se sentindo sem norte. Faz de novo, Pai. Faz de novo. Eu te peço por aqueles casais que estão vivendo hoje a constatação de que o vinho se acabou. Ou talvez que o vinho está acabando e acabando rapidamente. Faz de novo na vida desses casais, Pai. Faz de novo. Nós oramos em nome daquele que tem o poder de fazer tudo de novo. Jesus. Amém. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe bem para vocês e abra um sorriso. O Senhor os abençoe. O Senhor os guarde. O Senhor olhe nos olhos de vocês e se alegre com o que vê. E assim a sua paz fique sempre com vocês, e a sua luz tão linda brilhe sempre em vocês, e assim o seu amor seja o amor que Cristo dá, e em tudo faça a vida prosperar, e em tudo faça a vida prosperar, e em tudo faça a vida prosperar. O Senhor os abençoe.